Em uma certa cidade haviam dois lenhadores, Israel e Fábio. Ambos sempre cortavam lenha juntos, eles eram muito companheiros um do outro, e determinado dia eles ali percorrendo uma trilha na floresta para encontrar um lugar que eles queriam cortar lenha, eles se depararam com um clarão no meio da floresta, e no meio desse clarão tinham dois blocos de madeira. Quando eles chegaram mais perto ali para ver do que se tratava, eles perceberam que era uma madeira que eles nunca tinham visto antes. Era uma madeira muito rara, um tipo de madeira que eles nunca tinham visto antes, que eles chegaram à conclusão de que por ser uma madeira tão legal, tão brilhante, deveria custar muito dinheiro, deveria chamar muita atenção das pessoas que vissem aquilo. Então Fábio e Israel decidiram que, por ser blocos idênticos, cada um ficaria com um e seguiram a sua vida dessa forma. Então cada um pegou um bloco, levou ali para a cidade e começaram a expor aquilo para as pessoas, para os visitantes, para os viajantes que passavam ali naquela cidade, a ponto de isso despertar um grande interesse em todo mundo que via aquele bloco daquele material tão raro. E então foi seguindo a vida de cada um e eles decidiram, por ser algo que chamou tanta atenção assim, que estava chamando tanta atenção, criando tanto reboliço, criar um museu, um espaço de visitação em que as pessoas poderiam observar aquele bloco na fachada da casa de cada um deles, ou então pagar e ver aquele bloco mais de perto, né? Então Israel e Fábio deixaram as suas profissões de lenhador e passaram a criar essa exposição na frente da casa de cada um. A ponto disso gerar até, inclusive, uma rixa entre eles, né? Já que eram blocos idênticos, algumas pessoas preferiam ver o bloco na casa de Israel, algumas preferiam ver o bloco na casa do Fábio. E assim foi seguindo essa situação. Em determinado dia, Israel acordou e, observando ali o bloco na casa do seu colega Fábio, ele percebeu uma coisa que encheu seu coração de alegria. Ele percebeu que no bloco do Fábio estava faltando uma lasca de madeira. E isso gerou nele uma grande alegria, porque agora só ele tinha um bloco perfeito daquele material raro. E então isso gerou uma alegria muito grande nele e, de fato, os viajantes, os visitantes começaram a preferir ver o bloco na casa do Israel, porque o bloco dele era perfeitinho, quadradinho, enfim, não tinha nenhum defeito. E o do Fábio começou a aparentar faltar um pedaço ali. E essa situação se seguiu. Dia após dia, o Israel percebeu que o bloco do Fábio cada vez mais faltava algumas lascas de madeira, como se o Fábio tivesse dado uma facãozada na quina ali, cortado um pedaço, enfim. Mas o tempo foi se passando e as pessoas que visitavam ali aquela rua, aquela cidade, perceberam que, na verdade, o bloco do Fábio não estava ficando deformado. Na verdade, o bloco do Fábio estava virando uma belíssima de uma escultura. E quando as pessoas começaram a perceber isso, elas se voltaram mais para aquele objeto que o Fábio estava criando com aquele objeto, com aquele material tão raro. Então, já não era mais um bloco de madeira, já não era mais uma figura sem forma de madeira, mas estava tomando a forma de uma belíssima escultura com material super raro. Já não era mais simplesmente um bloco maciço de madeira extremamente rara. A partir disso, então, a maioria dos visitantes começaram a trocar o bloco do Israel pela pré-escultura que o Fábio estava fazendo. E ali, quando o Fábio finalizou aquele seu monumento com aquela madeira tão bela, ele passou a atrair simplesmente 9 a cada 10 visitantes. Então, praticamente todo mundo já preferia agora visitar o bloco que o Fábio tinha esculpido. E o Israel ficou com isso em um beco sem saída, porque ele se encontrou diante da seguinte situação. Ele tinha um bloco maciço de madeira. E se ele começasse a esculpir o seu bloco também, o que de certa forma faz sentido, já que o bloco esculpido do Fábio estava fazendo muito sucesso, o Israel ele teria que abrir mão de ter um bloco maciço, bonitinho, quadradinho. Ele teria que dar a primeira facãozada e tirar a forma perfeita daquele cubo de madeira. E então ele se encontrou diante da seguinte situação. Se ele começasse a tirar a forma daquele cubo de madeira, daquele bloco maciço de madeira, ele não teria mais 1 a cada 10 visitantes.
ele teria 0 visitantes, porque aquilo não seria nem um cubo, nem uma escultura, seria simplesmente um nada de uma madeira muito rara e todo mundo preferiria ver aquele bloco esculpido do Fábio, que já era uma obra pronta. E o Israel, com isso, ele se encontrou em um beco sem saída e teve que se contentar em receber 1 a cada 10 visitantes daquela cidade, daquela rua. Bom, essa história ela é simplesmente uma história completamente inventada, isso nunca aconteceu. Mas nós podemos fazer uma analogia com as nossas vidas. Bom, nós temos vidas muito preciosas. Nossas vidas são, de fato, muito preciosas. Nós gostamos de estar vivos. Se nós não gostássemos, talvez nós poderíamos simplesmente acabar com a nossa vida. Mas apesar de vivermos nossas vidas, que são vidas até muito boas, nós podemos não querer abrir mão de certas coisas para tornarmos as nossas vidas melhores ainda. E Deus, Ele quer que nós façamos isso. Ele quer que nós abramos mão de termos essa vida legal, essa vida que a gente gosta, essa vida mais confortável que nós temos, de trabalhar, de estudar, de passear no final de semana. Abrir mão daquilo que não permite que a gente crie uma escultura, que não permite que a gente crie algo mais precioso com a nossa vida. Se você não quiser dar facãozada nas coisas necessárias, tirar alguns excessos da sua vida, para a sua vida virar uma obra de arte, Deus ele vai se chatear com você e você vai começar a ter prejuízos em sua vida com relação às pessoas que fazem isso, porque você precisa dar esse passo de esculpir a sua vida para você conseguir agradar a Deus. Você precisa abrir mão dessa forma que a sua vida tem hoje, dessa forma, de certa forma, preciosa que a sua vida tem hoje, para então esculpir na sua vida a vida que Deus quer que você tenha. Pode ser que, assim como Israel, chegue um momento em que você já não mais consiga fazer isso, algum momento em que as coisas fiquem muito mais difíceis de serem esculpidas. Você talvez já crie mais responsabilidades, já tem filhos, já tem mais pessoas dependentes de você, e você simplesmente talvez não pode mais deixar um emprego que desagrada a Deus, você simplesmente não pode abrir mão de amigos ou amizades e situações que desagradam a Deus, você simplesmente vai se ver como Israel, preso a uma situação que você já não mais pode esculpir a sua vida. Mas, se você ainda pode, e se você também não pode, eu aconselho você a tomar essa decisão, confiar em Deus e esculpir a sua vida de acordo com aquilo que Deus quer que você faça. Ok? Espero que essa reflexão te traga coisas novas, te traga bons insights e até o próximo vídeo.